Bom dia a todos os presentes. Cumprimento a todas e todos na pessoa da doutora Lenice, a quem agradeço o convite para a participação desse evento. Quando o NUDEM, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, recebeu o convite da primeira reunião, assim como a doutora Priscila, nós nos assustamos, né? A criação de mais um tipo penal. E aí, a partir dessa primeira conversa, nós começamos a pensar outras coisas que poderiam ser feitas para a efetivação da Lei Maria da Penha. E justamente por entender, da mesma forma que alguns disseram aqui, que essa questão não se limita à criação de mais um tipo penal, nós sentamos com outros defensores, mas também com o assistente social da defensoria e com uma psicóloga, para discutir o que poderia ser feito de diferente, a partir, inclusive, da nossa atuação prática dentro da Casa da Mulher Brasileira. E aí a gente conseguiu produzir um documento, eu vou pedir licença para vocês para fazer a leitura. Então, partindo-se da premissa legal de que a criminalização seja a solução para aplacar a falta de efetividade da Lei Maria da Penha, que se verifica na prática, analisemos o que segue. Primeiramente, o Brasil aderiu a diversos tratados internacionais com conteúdo de mandado de criminalização de conduta de violência contra a mulher. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da ONU, informalmente designada como Carta de Direitos Humanos das Mulheres, é um dos instrumentos internacionais fundamentais em matéria de direitos humanos e prevê medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, chamada Convenção Belém do Pará, prevê um mandato de criminalização da violência doméstica, em seu artigo 7º, que diz: os Estados-partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convém adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência, e a empenhar-se em, a linha C, incorporar em sua legislação interna as normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis. No mesmo sentido, no continente europeu, a Convenção de Istambul prevê a violência psicológica. As partes tomarão as medidas legislativas e outras necessárias para assegurar a criminalização do ato intencional de lesar gravemente a integridade psicológica de uma pessoa através da coerção ou ameaças. E prevê agravantes, mas de forma que evite a ofensão ao princípio do ne bis in idem. O artigo 46 menciona circunstâncias agravantes. As partes tomarão as medidas legislativas ou outras necessárias para que as circunstâncias seguintes que não constituam já elementos de infração possam, em conformidade com as disposições relevantes do direito interno, ser tomadas em consideração como circunstâncias agravantes na determinação das penas relativas às infrações estabelecidas nos termos da presente convenção. Então, de uma forma geral, a legislação aponta para a existência dessa violência psicológica, como a gente já sabe, e para a criminalização disso. Acerca da tipificação de condutas contra a mulher, no ordenamento pátrio, observamos a existência no Código Penal do feminicídio, da lesão corporal qualificada por violência doméstica, do assédio sexual no trabalho, além da circunstância agravante prevista pela Lei Maria da Penha, que acrescenta o artigo 121. Passando assim a análise de eventual estrutura do tipo penal para as violências da Lei Maria da Penha, entende-se que existem algumas dificuldades que precisariam ser superadas. Primeiramente, é possível notar que a técnica do legislador brasileiro tem sido a de remendos no texto penal, sempre que se sustenta a necessidade de um novo tipo. Assim, refletimos se o texto existente já é suficiente ou se seria o melhor criar um capítulo próprio de violências contra as mulheres no Código Penal, retirando os trechos que hoje tratam da violência doméstica contra a mulher, a fim de evitar um bis in idem. Além disso,
há que se observar os obstáculos à mera transposição do inciso 2º do artigo 5º da Lei Maria da Penha para o Código Penal. Nosso sistema penal garantista, nos moldes propostos por Luigi Ferrajoli, as normas penais são, em verdade, garantia aos indivíduos, enquanto limitadoras do próprio poder estatal punitivo. As normas penais, assim, devem seguir estrita legalidade e jurisdicionalidade. A legalidade é o pilar do garantismo penal e se desdobra em 10 axiomas que legitimam o direito penal de um Estado democrático de direito, dentre os quais não há crime sem lei, princípio da legalidade, não há necessidade de lei, princípio, não há lei sem necessidade, perdão, princípio da intervenção mínima, e não há necessidade sem ofensa, princípio da ofensividade, vedado, por exemplo, os crimes de perigo abstrato. O princípio da legalidade, previsto na Constituição Federal, no Código Penal e nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, significa, para a maioria, reserva legal, entendimento restrito, que abrange somente as leis ordinárias e complementares, e anterioridade. A lei ainda deve ser estrita e certa. Assim, eventual tipo penal ou alteração no Código Penal haverá que respeitar o princípio da taxatividade, corolário do princípio da legalidade. Serão inconstitucionais os tipos penais que tiverem expressões incertas, vagas ou com expressões abertas. Nesse sentido, para a tipificação da violência psicológica, é necessário evitar ao máximo a utilização de condutas vagas ou imprecisas. Apenas a título de exemplo, com relação à dificuldade a ser enfrentada em caso de tipificação das condutas apontadas, menciona-se a experiência da lei de tortura existente no nosso ordenamento, que prevê a tipificação da tortura psicológica. Na prática, verifica-se a dificuldade que os próprios profissionais legistas que fazem o exame de corpo de delito, na prática, em identificar e descrever essa tortura diante do alto grau de subjetividade que acompanha. Assim, ainda que se altere a legislação penal, de forma a inserir todas as condutas da Lei Maria da Penha como crime, a identificação das situações de violência psicológica, ainda assim, muito provavelmente, ocasionarão percalços a serem ultrapassados. A Convenção de Istambul, citada acima, prevê a criminalização da violência psicológica por meio da coerção ou ameaças, e que agravantes podem ser aplicadas se não constarem do núcleo do tipo. A legislação espanhola e portuguesa, que seguem a Convenção de Istambul, prevêem a violência psicológica. Então, no artigo 173.2 do Código Penal da Espanha, aquele que habitualmente exerça violência física ou psíquica sobre quem quer que seja, ou tenha sido seu cônjuge, ou sobre pessoa que esteja ou esteve ligada por análoga relação de afetividade, ainda que sem convivência, ou sobre os descendentes, ascendentes, irmãos naturais, por adoção ou por afinidade, próprios ou do cônjuge ou convivente, ou sobre menores ou incapazes que com ele convivam, ou que se encontrem sujeitos ao pátrio poder, tutela, curatela, acolhimento ou guarda de fato por parte do cônjuge, companheiro ou pessoa amparada em qualquer relação pela qual esteja integrada no núcleo de sua vida familiar, bem como as pessoas possuem especial vulnerabilidade, estejam sujeitas à custódia ou guarda em centros públicos ou privados, será punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos, privação do direito de possuir ou portar armas de 2 a 5 e, se necessário, quando o tribunal julgar conveniente, ao interesse do menor ou incapaz, inabilitação especial para o exercício da pátria potestade, tutela, curatela, custódia ou acolhimento em período de 1 a 5 anos, sem prejuízo das penalidades que possam ser aplicadas para infrações penais que tenham materializados em atos de violência física ou psíquica. Então, embora haja um artigo que preveja essa violência, acho que vocês puderam entender a extensão disso e a vagueza do dispositivo. Aí continua. As penalidades serão impostas na metade superior quando um ou mais atos de violência forem perpetrados na presença de menores de idade ou com uso de armas ou tenham domicílio comum ou da vítima, ou se realizem em descumprimento de uma pena das contempladas no artigo 48 deste Código ou de uma medida cautelar de segurança ou de proibição da mesma. Para apreciar a habitualidade a que se refere o parágrafo anterior, levar-se-á em conta o número de atos de violência, a proximidade temporal entre eles, independente de que tal violência seja exercida sobre as mesmas ou diferentes vítimas compreendidas nesse artigo, e que atos violentos tenham ou não sido julgados em processos anteriores.
o Código Penal de Portugal também é bem extenso, eu vou poupá-los da leitura, mas nós vamos disponibilizar essa nota depois para, enfim, para quem tiver interesse. Então, mesmo nos países em que se optou por prever legalmente a violência psicológica, não se logrou êxito em tipificar esse tipo de conduta de forma taxativa, atendendo aos princípios anteriormente apontados. Assim, frisamos a necessidade, diante da complexidade do assunto, de haver uma abertura do debate para o público interdisciplinar, democratizando a discussão na elaboração de eventual tipo penal, que deve abordar, dentre outras questões, 1. A identificação das condutas que caracterização a violência doméstica. 2. A necessidade ou não de se prever a habitualidade como elemento distintivo do delito de violência doméstica. 3. Se o crime será um crime de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação ou mesmo privada. Isso pode ser feito por meio de audiências públicas, que, inclusive, são um dos objetivos a serem fomentados a partir desse seminário. Nada obstante, diante de todo exposto, podemos refletir se apenas tipificar solucionará o problema totalmente. Para além da discussão acerca da efetividade da criação de mais condutas incriminadoras e da efetividade do direito penal no controle da violência, verifica-se que o Estado não tem logrado êxito na aplicação de todos os recursos de proteção já previstos na Lei Maria da Penha. Por exemplo, muitas mulheres não conseguem registrar relatos ou boletins de ocorrência e não conseguem medidas protetivas em virtude de algumas autoridades condicionarem o registro à tipificação penal ou ao ajuizamento da ação da área de família. E a doutora Marissa esclareceu essa questão do sistema, né? De fato, caso houvesse a efetiva aplicação dos dispositivos já existentes, capacitação constante dos operadores da lei, desde aquele que atendem as mulheres no primeiro momento, haja ou não tipificação penal, no momento da concessão de eventual medida protetiva, e até a efetivação com mais celeridade das intimações das medidas protetivas já concedidas, a proteção às mulheres seria mais efetiva. Também é preciso destacar que o tratamento da questão não pode ser apenas sob enfoque criminal. A Lei Maria da Penha retira o foco exclusivo da punição do agressor e apresenta outras formas de lidar com a violência doméstica. Tais focos inovam os mecanismos do sistema penal e extrapolam o tratamento penal da violência, reconhecendo como uma questão social e complexa a ser enfrentada. A violência doméstica não pode ser tratada nos moldes da violência urbana, pois trata de uma violência contínua, marcada por atos de submissão e controle da mulher, que gera inúmeras violações à integridade física, psicológica e emocional, a qual associa seus direitos, sentimento de medo, culpa e vergonha. Ainda, a proteção ao protagonismo da mulher também deve ser respeitada, justamente afastando-se a intenção protecionista com soluções prontas e eminentemente penais. A lei buscou elastecer ao máximo as possibilidades de ajuizamento das medidas protetivas, permitindo que a própria ofendida o faça diretamente ou indiretamente, por meio da autoridade policial, de defensor público que acompanha a mulher ou do Ministério Público. Ora, quando uma legislação faz isso, sinaliza nitidamente no sentido de fortalecer a posição da mulher nesses processos e valorar, acima de tudo, a sua voz. Essa norma, extremamente significativa, retira a mulher de uma posição imputada em normas anteriores, a exemplo de alguns dispositivos do antigo Código Civil e de outros tantos absurdos do Código Penal, felizmente revogados, a fim de que nenhuma barreira se interponha entre ela e a justiça, quando o assunto é afastar o risco imediato à sua integridade física, psicológica, patrimonial, sexual e moral, por meio de medidas protetivas de urgência. As opções por utilizar mecanismos extrajudiciais ou judiciais para a solução de parte ou de todo o conflito todo o conflito doméstico e familiar que vitimou a mulher, deverá ser uma escolha consciente, tecnicamente amparada dela, jamais uma imposição do sistema. Isso eu estou trazendo para vocês a fala de duas defensoras públicas, Márcia Santana Tavares e Firmiane Venâncio, falando justamente sobre o acesso à justiça para mulheres em situação de violência. Então, como sugestão de medidas para a efetivação da Lei Maria da Penha, tal como se apresenta atualmente, nós propomos algumas soluções mínimas. A facilitação do registro. Então, me parece que vai no sentido do que a doutora Maritza tinha colocado. Facilitação do serviço de situações de violência doméstica. Sugere-se que o sistema já existente de registro de boletins de ocorrência pela internet, que serve para furtos e extravios, seja previsto como uma opção para registro de violências contra a mulher. Extravios não são crime
e podem ser registrados livremente pela internet. Da mesma forma, dever-se-ia possibilitar às mulheres o registro no sistema de quaisquer condutas do agressor, crime ou não. Posteriormente, caso haja enquadramento da conduta registrada em um tipo penal, isso poderá ser encaminhado ao Ministério Público. Do contrário, a mulher poderá, com o documento obtido, solicitar medida protetiva, ser atendida em outros locais, já com o seu relato em mão, sem ter que repetir todo o relato, evitando aí a revitimização. O segundo ponto, concessão da medida protetiva de maneira incondicionada ao enquadramento do fato em um tipo penal. Porque percebemos, na atuação prática, que essa exigência do enquadramento, mesmo as situações em que a Defensoria faz o atendimento da mulher em situação de violência psicológica, coloca essa situação no papel, requer o pedido de medida protetiva, essa medida é indeferida porque não tem tipo penal. E não existe esse condicionante na Lei Maria da Penha, em nenhum momento. Para além disso, na prática, observamos em Curitiba que muitas medidas são concedidas com prazo, condicionadas à propositura de uma ação de família. Então, transfere-se para a mulher, que já está em situação de violência, o ônus de resolver a questão familiar, que é dos dois, que é tanto do agressor quanto da mulher. Além disso, diante da experiência da Defensoria Pública na Casa da Mulher Brasileira, verifica-se que há casos em que as mulheres não querem processar criminalmente os ofensores, mas não dispensam a medida protetiva, e que a manutenção do afastamento do lar é condicionada à propositura da ação pertinente na vara de família. Portanto, é imperioso que haja uma dissociação para que a lei seja efetivada. Não há necessidade de criação de um novo tipo, ela precisa ser efetivada nos seus termos, porque nem isso a gente conseguiu ainda. Eficácia na intimação da medida protetiva. Após a concessão da medida, há que haver uma rápida e eficaz intimação do autor. A priorização de oficiais de justiça para essa área é importante. Eis que na Casa da Mulher Brasileira tem havido demora de meses para isso ocorrer, e a pendência de ao menos 1.000 intimações do autor. Então, me parece inócuo que a gente preveja, tire desse seminário a possibilidade de existência de um novo tipo penal, se nem nos tipos penais que existem, os agressores estão sendo intimados. São 1.000 processos, aproximadamente, que estão pendentes. 1.000 mulheres que estão desprotegidas enquanto a gente fala agora. E que a medida protetiva poderia evitar algo mais grave, e agora elas podem ser mortas porque não tem efetividade alguma. Prioridade. A proposta de alteração do CPC de forma a inserir artigo que preveja prioridade processual para casos em que mulher comprove que está em situação de violência doméstica, de forma que os processos de família, cíveis e previdenciários tramitem com mais celeridade. Então, essas são as contribuições que a Defensoria expõe para que a gente possa debater à tarde como tornar a Lei Maria da Penha mais efetiva, seja enfim, dando eficácia aos dispositivos que já existem, ou seja, criando um novo tipo penal. Obrigada.